Amandinha, seguinte, quanto tempo você já tatua? 6 aninhos. 6 anos? 6 Deixa eu te fazer anos. uma pergunta para a gente começar a live quente, capciosa, que é o assunto do momento. Teu faturamento médio hoje é quanto? Mensal atual, você com 6 anos aí, você que está com esse atendimento premium já, né, produzindo aí junto com o Mazieiro, faturamento seu ou não seu, mas de um tatuador com o seu porte aí no estúdio de vocês. Quanto é que está faturando? Sai em torno de 40, 50 mês. 40, 50, Mas isso, nem sempre foi assim. Isso é dos últimos 2 anos, 1 ano e meio. sim, foi uma mudança de chave de tudo para vocês chegarem nesse conceito. Sim, sim, sim. Teve que ser, né? Agora, agora é o seguinte, de forma consciente, vocês chegaram aí de forma consciente, Com certeza. ou foi acontecendo e vocês foram entrando no barco? Não, plano de ação, execução, entender o mercado, estudo. Não se Por que que eu chega falo isso? assim sem. Por que que eu falo isso? Porque, para mim, a maioria dos tatuadores de grande porte, né, de grande porte que eu digo de muito famoso e muito faturamento, não é necessariamente um plano. O cara se esforçou para estar ali, eu não estou falando que ele não se esforçou, mas ele não consegue dar a fórmula para outra pessoa, porque meio que as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo, a pessoa foi fazendo, 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 fazendo. Aí entra aquele lance que caiu na graça da galera do Instagram, né? Tipo assim, a galera comprou a tua ideia. Que aí tem vários exemplos. Tem o exemplo do cara que tatuou uma pessoa famosa, entendeu? A gente tem um rapaz agora que ele tá com 1.600.000, que tatuou a galera na casa da Virgínia, se eu não me engano. Eu não sei direito agora, porque eu não conheço. Também Mas ele não. tá com 1 milhão e Não 600 acompanho. mil. Tipo, foi assim, muito rápido, entendeu? Quer dizer, esse cara, ele não pode dizer essa fórmula para outra pessoa. Ó, para ter 1.600.000, você faz desse jeito, entendeu? Por isso, É, por isso a importância dessa conversa, porque tem que ser consciente. sim, mas a questão de tatuar famoso não necessariamente vai te fazer cobrar mais. Às vezes é justamente o contrário. Você troca ali pela mídia, ganha muito seguidor, mas acaba virando um perfil vitrine e você não fatura realmente. Você não tem clientes que realmente estão ali pelo seu trabalho. Então, porque você conheceu uma celebridade, que não faz sentido nenhum. Eu também. Eu já tatuei algumas pessoas famosas que não dá resultado fazer isso exatamente. Não estou dizendo que é aquilo que eu te falei. Para algumas É, pessoas funcionou, mas é uma coisa muito específica, não é uma fórmula. sim, sim. E tem quem sabe aproveitar a oportunidade, tem quem não, né? Então isso aí eu acho que é um fator muito de sorte. Mas no nosso caso é bem diferente, é fator planejamento e execução. Não tem muito segredo, na verdade. É trabalho duro, trabalho duro, É, trabalho duro, é abdicar. aquela frase bem instagramável que é: o trabalho duro ganha do talento sempre que o talento não trabalha duro, Faz todo sentido, é isso né? mesmo. Porque o cara às vezes tem talento, mas deixa a maré levar ele, e às vezes ele dá bom e às vezes não dá. E aí, às vezes, quando não dá bom, porque o cara não correu atrás para dar bom, a galera fala assim: ah, fulano tem muito mais talento e ganha muito menos. É porque talento não tem a ver com dinheiro, na minha opinião, né? Saber fazer Exatamente. e saber vender são duas habilidades. Inclusive naquele vídeo que bombou seu lá, né? Aqueles comentários foram maravilhosos, por entretenimento. A Ali, tu lembra, galera, lembra de algum cara, comentário ali? uma maioria esmagadora falando que, por exemplo, o valor da sessão do Mazeiro não valia porque ele não tatuava tão bem quanto não sei quem, quanto tatuador gringo, tanto. Isso não faz o menor sentido, que não é isso que é a essência da real experiência que a gente passa na tatuagem, sabe? É muito além de tatuagem. Quando a galera começar a entender isso, virar essa chavinha, aí sim, as coisas vão começar a mudar nesse ramo. Eu acho que parte do princípio do seguinte: se o cara não acredita que alguém consiga ganhar o valor que o Mazieiro cobra, não tem como você trabalhar um plano para você ganhar isso, porque você acredita que uma pessoa nem consiga fazer.
Tá entendendo? Tipo assim, existe você e existe todo o resto do mundo. Para você e nem o mundo consegue fazer aquilo. Então, por que que, da onde eu vou tirar inspiração, força para eu fazer, né? Um dos comentários que mais me marcaram também foi: Nossa, eu jamais teria coragem de cobrar tão caro assim. Ou seja, o próprio profissional já está colocando que o trabalho dele é caro até para ele, que não vale aquilo, que se ele pedisse não valeria. Então Quer dizer, é uma autocrítica que não faz o menor sentido nesses casos. Assim. Você tem que entender o que, que você faz além do comum. O atendimento aqui e o que foi montado durante esse tempo de organização que a gente tem, ele é muito baseado no que já aconteceu com a gente. A maioria dos tatuadores são tatuados, ou seja, nós já fomos clientes de tatuadores. E o que, que a gente conseguiu extrair disso para transferir para o nosso atendimento agora? Por exemplo, eu já fui aquela cliente que chegou no estúdio e fiquei plantada quase 2 horas na frente, ali no sofá. Uma galera me encarava mais ou menos aqui, veio alguma santa alma me ofereceu uma água, entendeu? O tatuador apareceu, oi, aí, é você que vai tatuar, entendeu? Tipo, não tem uma preparação para receber o cliente. Parecia que eu estava ali pedindo um favor, entendeu? Então, e isso é muito comum nos estúdios de tatuagem, isso é muito comum. Então, eu aprendi muito sobre o que não fazer, passando por situações que me marcaram e que eu consegui extrair cada coisa que deveria ser corrigida disso, sabe? Aqui no estúdio, principalmente no meu atendimento, eu falo que o cliente é rei ou rainha. No momento que pisa aqui, minha atenção não é mais para ninguém, mais para nada, é só para a pessoa. E isso faz total diferença, sabe? A pessoa sabe que eu tô ali para ela. Eu saí de casa, eu me arrumei, eu botei uma roupa legal, um perfume legal para atender ela. E isso é muito genuíno, porque no momento que o cliente entra, não existe mais nada importante para mim, é só aquele momento, os detalhes, o que, que eu posso oferecer para transformar essa experiência do cliente aqui no estúdio como quase um passeio na Disney, entendeu? Tem que ser inesquecível. Uma coisa que eu acho que acontece muito no mercado da tatu é que a gente acaba entrando no modo automático. E para a gente pode ser só um cliente. Para aquele cliente pode ser o dia mais importante da vida dele. Pode ter sido um passo de coragem que ele está ensaiando há anos e hoje ele vai fazer e aquilo tem um significado enorme e você não consegue absorver aquilo. Porque é só mais um cliente, é mais um trampo aqui que eu vou fazer e depois eu vou embora. Entendeu? E não é assim. Você tem que marcar as pessoas não só na pele, né? Mas na emoção, no sensorial, nas experiências, nas conversas que a gente tem no estúdio. Então, cada detalhe é muito importante. Tem todas as questões que envolvem o significado de um valor, né? Significa, assim, a forma do atendimento, o local que você atende essa pessoa, né? Tipo assim, onde você vai estacionar o teu cliente, né? Vamos dizer assim, pô, senta aí, por exemplo, aqui no estúdio onde eu trabalho, eu tenho preocupação, por exemplo, de ter uma televisão para a pessoa estar vendo, com a programação, que seja uma programação coringa, que ela, né, que às vezes tem estúdio de tatuagem, o cara bota um metal pesadão e dane-se você, e o negócio é minha música. Ou então um tatuador que se isola, né, coloca um fone e fica ali na dele e não quer saber. Tem, por exemplo, esse atendimento que o Gabriel, que foi até indicação do Maziero, o Gabriel está na Bélgica, Sim. ele falou, Fernandes. Uhum. o Fernandes, ele leva o cliente para uma sala especial, nessa sala especial tem coisa de comer que ele oferece, tipo uma mesa de coffee break, né? Tem ali um suco, tem um whisky, tem um Red Bull, quer dizer, você não está cobrando o suficiente para dar esse atendimento para o seu cliente. Às vezes, não é nem uma questão assim, pô, mas a pessoa vai falar isso, né? Como que eu vou atender o cliente assim? É que, na verdade, o teu planejamento, ele precisa desembolsar um investimento para depois ter um retorno. Né? Porque muitos tatuadores batem nessa tecla. Pô, como é que eu vou oferecer o uísque para o meu cliente, cara? Tá maluco? Só que é isso, você vai deixar de comprar uma coisa para você, para comprar um uísque, porque você está investindo, e aí aos poucos você vai fazendo. E é justamente onde eu queria pegar aqui na tecla com você, Amanda, sobre isso, porque assim, eu acho que de verdade a realidade do Maziero não pode ser replicável em grande escala, tá? Por muitos fatores.
Primeiro o mindset, primeiro a forma de pensar dele. A forma de pensar dele que eu estou falando assim, de vocês, né? Do grupo aí. Né? Dele é o que eu falo, mas não estou falando dele em específico, porque todos vocês fazem o mesmo atendimento. Então, a Sim. forma de pensar de vocês... Qual é o nome do estúdio de vocês? Live. Live Art Studio. Live? Live. Uhum. É Então, Live. fala, soleta para mim. L-I-V. LIV, tá. Então, o pessoal da Live, eu acho, pô, eu vi lá as obras que estão acontecendo lá em Goiânia. Segundo o Maziero fala no vídeo, é o maior estúdio da América Latina que está sendo feito ali. Ou seja, vocês estão com um aporte financeiro que não é a realidade da maioria de quem está vendo essa live agora, que vai ver depois. Quer dizer, não é a mesma realidade. Justamente por não ser essa realidade que tem esse conflito, né? Que a galera desdenha, que a galera fala, isso aí é tudo balela, isso aí é tudo mentira. Cara, o cara tá te mostrando fisicamente o que ele está produzindo. Como você não vai acreditar? Não tem nem como, não faz nem sentido, né? Mas assim, o que é que eu quero dizer com isso? Como que o cara começa do início? Se o início de vocês for replicável, conta pra gente. Se não for replicável, de repente, por exemplo, o Mazieiro teve um sócio, teve um investidor anjo, deu 500 mil na mão dele e foi assim que ele começou. Aí não é replicável. Agora, se foi replicável, quer dizer, se vocês começaram de baixo, pensando, estudando, fazendo tudo de pouquinho em pouquinho, conta pra gente como é que o cara que está vendo a gente, a menina que está vendo a gente, ainda está nesse lance de não sei nem como é que vai ser a minha semana, não consigo fechar um faturamento de 10 mil mês. Cara, esses dias eu falei numa live, desculpa estar sendo extenso, é que eu quero Não, construir tá bem para você tranquilo. entender. Eu estava no history falando e eu falei assim, se você não ganha 10 mil reais por mês, você está com muitos problemas, porque o tatuador básico hoje, o faturamento dele é 10 mil. O básico, você está começando e você tem que estar na faixa de 10 mil. Se você não está na faixa de 10 mil, entra em desespero, cara, porque está dando errado. Porque se você pega 10 mil e dilui, dá o quê? Sei lá, 300 reais por dia, sabe? Vamos botar assim, 500 reais por dia para ter final de semana livre. Pô, se você não está conseguindo fazer 500 reais dia, tá dando problema, muito problema. Entendeu? Eu não estou falando aqui, gente, de casos específicos. Na minha cidade tem 1.000 habitantes. Porra, claro, agora tu tá numa metrópole, num centro legal de, sei lá, 50 mil habitantes para cima, 100 mil, 200 mil habitantes, e não está acontecendo nada no teu estúdio, volta 10 casas, estuda tudo de novo, porque não está legal. Então, a minha pergunta é, como construir de pouquinho em pouquinho esse atendimento premium, né? Qual é o comecinho? Cara, começa fazendo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Começa se arrumando bem. Começa se Muito importante. arrumando de um jeito que a pessoa fala, para esse cara eu pago esse valor. Essa questão, por exemplo, da imagem, até ontem no workshop que eu dei para a galera aqui do estúdio, eu abordei sobre isso. Não é sobre você estar com a roupa mais cara ou sobre estar com o perfume mais caro, porque a gente já coloca objeção, né? Como que eu vou bancar por isso? E não é sobre o bancar, não é sobre a experiência ser uma experiência luxuosa, ter várias coisas, ter o uísque mais caro. Como é que eu vou comprar isso? Gente, a gente tem que sempre usar o que a gente tem. Sempre. Foi assim que a gente começou aqui, inclusive. Quando eu falo de se arrumar, de postura, você não usar uma camiseta totalmente amarrotada, é você passar um perfume, passar. Mas Então, voltando ao assunto, você estava trabalhar falando com o sobre que você postura. tem. Trabalhar com o que você tem, fazer o mínimo, tipo, eu não tenho roupas muito caras, mas todas as minhas roupas vão ser bem lavadas, vão estar bem passadas. Eu não vou parecer para o meu cliente que eu peguei a primeira coisa que eu vi pela frente, porque eu me atrasei, que eu não me planejei, que eu não pensei nele, como eu vou atender ele desde o dia. A nossa postura, como a gente se apresenta para o próximo, gera um impacto. Isso é inevitável. Agora, qual impacto você vai gerar para o seu cliente, só depende de você. E assim, por exemplo, eu comecei atendendo no quartinho da sala minha mãe disponibilizou um quartinho lá, beleza? E eu atendia meus clientes ali. Mas assim, para uma conversa inicial, tinha um pão de queijo, tinha, sabe? Como o camarada que está ali com pouca grana agora nesse momento, ele ainda está naquele faturamento abaixo dos 10 mil mês, como que ele começa a
fazer 10, 12, 15, 20, 30 e ir crescendo até o patamar que você falou que já está dos tatuadores do nível do Estúdio Live hoje, com a faixa de faturamento de 40, 50 mil aí mês. E como é que a gente começa do básico? O que é o básico hoje? O primeiro passo que o cara dá? Atenção aos detalhes. De boa com o cliente, tá? Eu falo assim, é o que eu tinha repetido. Aquela tatuagem pode ser a tatuagem mais importante da vida da pessoa. Para você pode não ser. Então você tem que fingir, nem que seja, cara, hoje tô um dia ruim, briguei com a esposa, briguei com meu marido, porque tá tudo ruim. Sorriso. Ninguém quer ver gente triste, ninguém quer saber dos seus problemas. Resultado. Tem que criar esse espaço. E aí a gente começa a um roteiro. Sim, tô. O cliente chega e ali preenche a ficha de anamnese. E na ficha de anamnese ele colocou que ele tem ansiedade e tem depressão. Cara, quer dizer que eu não vou poder colocar música muito acelerada no estúdio, que eu vou ter que ter um pouquinho mais de paciência, que, por exemplo, falar, olha, eu sou muito O tipo de detalhe que a galera não presta precisa, eu atenção. fico. Não presta atenção, pega a ficha de anamnese, olha, lê, guarda ali. E isso são informações valiosíssimas, porque, por exemplo, a pessoa coloca ali, tem ansiedade, você vai deixar ela pelo menos uns 20 minutinhos calminha olhando para o projeto antes de começar, sabe? Você vai, ao tocar na pessoa, você já vai ter um jeito diferente de lidar com ela. Se é uma pessoa mais acelerada, você entra naquele ritmo também, entendeu? É sobre ler a pessoa que chegou na sua frente. Uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais legais trabalhando com tatuagem é que você nunca sabe o que vai entrar pela porta. E isso, para mim, é um presente, porque eu tenho todo dia a oportunidade de ler alguém e me adaptar àquela pessoa e fazer aquela pessoa se sentir bem comigo. Isso não tem preço, sabe? Você consegue, às vezes, é uma pessoa extremamente tímida aqui e ela se solta com você. Olha que presente que é. Olha, imagina isso para a pessoa. Ela não vai esquecer de você. Primeiro que ela vai pensar, não vai pensar em fazer outra tatuagem antes de pensar em fazer ela com você. Por quê? Porque se isso, casar, por exemplo, uma experiência bem legal que não é high ticket assim, e eu acho que é muito acessível para a galera entender. Loja de skatista, loja de vestuário, streetwear, tudo mais. Você entra e o cara vai falar exatamente do jeito que você fala. Ele vai fazer você se sentir brother dele, a ponto dele não recusar de você não recusar absolutamente nada que ele vai te oferecer. Porque você vê a pessoa como amiga, você quer ter aquela conexão em um momento legal. E isso, vou dar exemplos aqui que a galera pode começar a comparar com tatuagem. Isso é uma coisa que eu faço 24 horas por dia. Se eu vou no estabelecimento, eu falo, como que eu poderia adaptar isso aqui para uma tatuagem? Ou como seria uma tatuagem feita nesse sistema aqui que eu estou é mega importante. Atentos, além da tinta e da pele, existe um mundo de coisas que você tem que estudar para você chegar nesse atendimento premium. Mas é isso, começar pelos detalhes, sabe? Eu estou tentando emplacar um bordão aqui que é exatamente isso, estudar além da pele, porque senão você não Cara, liga. uma das coisas que eu aprendi nesse tempo de tatuagem é, por exemplo, se o tatuador decidir ser um avestruz, que é aquela pessoa que vai ficar olhando para baixo, tatuando, e não vai ver o resto, cara, ela não vai. Vai chegar uma hora que vai chegar aquela parte do tatuadores piores que eu têm agendas mais fechadas que a minha. E é porque você não olhou para o lado. Existem coisas muito maiores do que a tatuagem em si, sabe? Lógico, um trabalho de qualidade é essencial. Mas não é só isso, entendeu? Não é só isso. E tá escancarado aí pra galera. Para você, Amanda, ainda muita coisa para você é muito natural. E eu vou tentar pesquisar algumas coisinhas que eu sei que para a maioria não é. Você falou, por exemplo, high ticket. O que é high ticket? Tá vendo? É o mercado de alto padrão. É o que é a Gucci, a Louis Vuitton, é a Porsche. O que você enxerga no mercado high ticket? Por exemplo, você já entrou numa concessionária da Porsche? Eu não. Já, Nunca tive essa audácia. Quando você entra, entre numa concessionária da Porsche, vai lá.
você tem certeza que você será muito bem atendido. E isso é muito bom, você ter atendido. Por quê? Porte, primeiro que eles vão abrir a porta para você. Se você está olhando muito para um canto, eles já vão identificar que você precisa ir no banheiro, você está procurando banheiro, então eles vão te levar até lá. Cara, você reparou ali no bar, olhou pro bar, o senhor deseja o quê? O senhor deseja o quê? Você quer uma água, não sei de forma. Cara, você se sente um rei, Quer dizer, é o tempo todo com uma cuidado rainha. extremo para o É cliente, né? o tempo todo, você não, você, cara, você se sente a pessoa mais importante da sala. E isso é impagável, isso é uma experiência única. O que faz diversas mulheres fazerem fila para comprar uma bolsa do Louis Vuitton de 50 mil. Isso pra gente é inadmissível. Você vai dar 50 mil numa bolsa. O que eu mais escuto? Nossa, 50 mil eu resolvi a minha vida. Gente, o mercado high ticket, isso aí não é nada, é troco, entendeu? Então, quando a gente parar de achar que tudo é caro e não que tem gente para comprar tudo, cara, quando você quebra essa linha, que não é que é caro para você. Não é caro para quem você está querendo vender. Então você tem que tirar essa amarra mental. Não tem o que fazer. É isso que te prende. Nem você acredita que vale. Então como é que vai valer? Entendeu? Hoje, por exemplo, eu passei em frente a uma loja da Tiffany, que é a joalheria. E na porta tem um cara de terno com luvas brancas e ele abre a porta, a fechadura. Você está entrando Completamente diferente, né? numa loja de jogos, entendeu? Então, olha aquela experiência, tipo, cara, isso aqui só tem, isso aqui devia estar fechado num cofre de tão precioso que é tudo que tem nessa loja. Olha o gatilho mental. Desculpa. Tá tranquilo, saúde. Então, é isso que a gente tem que pensar. Por que a tatuagem, que é uma arte permanente na pele de alguém, não vale tanto quanto, entende? Isso acaba, uma tatuagem ruim acaba com a autoestima da pessoa. Ela não quer nem sair, ela compra e não vai ficar bom. Exatamente isso. Por isso que, por exemplo, consegue trazer tudo isso de valor para uma tatuagem, porque além de um atendimento maravilhoso, ele escuta o cliente, ele tem a dor do cliente identificada e resolvida. Qual que é o preço disso? Entendeu? Não tem. O mazinheiro ele se comporta como eu sou a última solução que você vai ter. Porque tem muita gente, tem muito cliente que vem até mim e fala assim: ah, eu fui no cara X, ele falou que não dava. Eu fui no outro, ele falou que era melhor fazer outro desenho, que esse aqui não dava. O mazinheiro parece que ele abraça, não importa o problema, o nível do problema. Você está Sim. comigo, eu vou cuidar de você a partir de agora. Cara, isso é muito impagável. Você já leu o livro Jeito Disney de Encantar as Pessoas? Nunca li, mas estou ciente da situação. Estou ciente que, Esse que aí, assim, um dos exemplos é aquela questão, né? A Disney se preocupa com quem está na fila, né? É o melhor exemplo. exatamente. Eu costumo muito comparar, passar isso para a galera aqui do estúdio. Compare, leiam esse livro primeiramente, é um livro que eu indico demais. Ele abre seus olhos para coisas que são muito corriqueiras, mas fazem muita diferença. E eu costumo comparar um atendimento de tatuagem premium como uma experiência na Disney. Por quê? Você chega na Disney, você vai passar horas e horas numa fila, você vai pegar sol, você vai pegar chuva, para ir no banheiro, ter fome, mas tem os personagens interagindo vocês, a sua filha ali tá naquela, meu Deus, que mundo maravilhoso. Então não importa, os problemas são diminuídos. O que são esses problemas comparando com a tatuagem? A dor, o desconforto, ficar horas sentado. Tudo isso pode ser comparado. Estamos ali na fila da Disney. E aí, o que acontece conforme o dia vai indo? Os personagens vão entretendo, ou seja, todo mundo no teu estúdio tem que ir para que o cliente sabe que ele olhe. Qualquer um que ele olhe vai poder puxar um assunto com eles, oferecer um café. Então a pessoa não tem que fazer nada, ela só tem que ser bem servida. O banheiro tem que estar limpo, perfeito, acessível. A música na Disney, ela é toda temática. Entrando no momento do estúdio também tem que estar de acordo. E aí chega o grande finale, o castelo, o brinquedo. São 5 minutos de realmente atração daquela coisa, do resultado final da nossa tatuagem. Não é a hora que o cliente chora, é a hora que o cliente fala: meu Deus, essa é a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
ou lá seja lá na Disney, esse é o dia mais feliz da minha vida, eu sempre sonhei em estar aqui. Mas então, nesses 5, 3 minutos de resultado final, que para tatuagem é essa revelação, é esse momento né, de finalmente fiz minha tatu dos sonhos, é o momento que a pessoa esquece de tudo de ruim que ela passou no atendimento, que foi a dor, o tédio, né, ficar ali naquele cansaço, e tudo isso é diminuído a zero por conta do resultado. E a pessoa só vai lembrar do lado positivo, ela vai lembrar de você conversando com ela, do cuidado que você teve, da preparação, da criação do projeto, de você ter escutado ela. Tudo isso vem nesse momento. E é esse momento que faz valer o que a gente cobra. Perfeito, perfeito, Amanda. Traduziu muito bem tudo isso. Vou aproveitar esse ganchinho para falar de orçamento, que passou uma pergunta aqui sobre isso. Ele falou exatamente assim, como fazer o orçamento, porque geralmente ele está tatuando e aí fica ruim ele parar para dar atenção para outra pessoa. O Mazieiro chegou a me falar um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você aprofundasse o assunto. Como que é um orçamento premium, no sentido de atendimento, não de valores, né? No nosso caso, a gente tem uma equipe de eles são treinados, por exemplo, os vendedores que vendem as tatus do Mazeiro, eles sabem qual ele pega, como que ele vai agir. Ah, essa aqui ele geralmente faz 3 sessões. Então, o tatuador, o vendedor, perdão, ele estuda o tatuador. Então, para que não tenha essa interferência, o caminho, os vendedores, e eles atendem maravilhosamente bem. Eles vão escutar a ideia principal da pessoa. Cara, essa parte é muito importante aqui no nosso sistema. Agora, se eu fosse uma tatuadora solo, como que eu ia fazer isso, né? Porque isso é um grande empecilho. Eu sei o quanto que cansa, eu já estive nessa posição. Mas eu começaria criando uma rotina com a sua plateia, né? Com o seu público. Fala, pessoal, de segunda até terça são os dias que eu respondo orçamentos, de horário tal, horário tal. Então as pessoas vão começar a se educar, se aprender a sua rotina, que se elas querem realmente tatuar com você, elas vão se adequar a isso. Só que se você fala assim, agenda aberta, está solto lá, mas não tem ninguém para atender toda hora, o orçamento vai chegar toda hora e você vai começar a perder esses leads. O pessoal vai ficar chateado com a demora e tudo mais. A gente tem esse problema mesmo tendo equipe de vendas, entendeu? Às vezes é muita gente, é muita gente, é muita gente. Então, pensando em uma carreira solo, é isso, é você se conectar com a tua plateia, com o teu público, e eles conhecerem a sua rotina, como que você faz esses atendimentos. É interessante você postar, galera, estou online nos atendimentos, entendeu? Para quem mandou mensagem para você, vai entrar em contato ali na hora e tudo mais, vai facilitar a comunicação. O que não pode é jogar coisa pro escuro, assim, ou postar uma vez e achar que todo mundo que viu o seu stories vai lembrar que você postou, que a agenda tá aberta dia tal e que você não responde, entendeu? Você tem que criar rotinas com as pessoas que te acompanham. Isso é primordial hoje para você vender pelo digital. Eu daria uma dica, assim, pensando hoje, se eu estivesse começando, se você já tem um certo nível de técnica, né? Você já consegue tatuar, já consegue ter uma certa agenda, consegue responder os seus orçamentos. Mas aí o que acontece? Você é solo, só está você no estúdio, arruma um aprendiz, coloca ele do teu lado e você ensina a tatuagem para essa pessoa vai estar ali e ela vai respondendo para você do seu lado. Então, qualquer dúvida que ela tiver, quer dizer, é como se você estivesse respondendo usando as mãos da outra pessoa. Só para você ter essa habilidade da urgência. Quer dizer, eu recebo muito elogio que a pessoa fala assim, oi, e uma resposta na hora vem, porque eu tenho uma pessoa dedicada para estar olhando o meu Instagram 100% do tempo. Então, a pessoa manda mensagem para mim, ela já recebe uma mensagem automática, não automática no sentido não automatizada, não é um robô respondendo. É uma pessoa que está ali para responder. Eu coloquei uma pessoa dedicada para isso. Eu já tive uma equipe de vendas também com 10 pessoas, por exemplo, quando eu tinha 5 tatuadores. Então, para você ter noção, a minha equipe de vendedores era maior que a minha equipe de tatuadores, pela importância que é a captação de cliente, porque hoje eu não preciso mais captar cliente diretamente. Eu preciso, na verdade, de uma pessoa que atenda os clientes que venham. Começa a processar os leads, né? Porque se eu procurar muito mais, aí
não dá nem conta, né? Então, ela não precisa estar nessa busca incessante de cliente. Mas isso porque eu estou sozinho mesmo. Quer dizer, eu tenho 2 tatuadores aqui, mas a gente não está diretamente em equipe. É meio que cada um por si, a gente só está junto no mesmo ambiente, entendeu? Uhum, Cada uhum. um cuida Mas do teu bacana. ali. É um caminho. Depois da. Eu tinha essa equipe antes da pandemia. Na pandemia a gente se separou, aí eu estava fritando muito a minha cabeça, aí eu deixei acalmar um pouco as coisas para voltar a construir as coisas. Então, assim, primeiro é isso. Primeiro passo seria isso: arruma uma pessoa que pode estar do seu lado respondendo o seu orçamento, porque ainda assim, na dica que a Amanda deu, eu ainda como cliente ainda vejo o problema de você, sei lá, eu te mando uma mensagem quarta-feira e você vai me responder segunda, porque você separou a segunda, entendeu? Tem cliente que chia. Eu já recebi cliente assim, eu fui, o tatuador me respondeu 3 dias depois, né? Quer dizer, se você tem essa preocupação, que é disso que a gente está falando, o cliente é um rei, uma rainha. Você não pode deixar esse cara esperar. Esse cara tem que ser tratado, sabe? Você estica um tapete vermelho para ele entrar, porque senão ele vai te abandonar. É, mas isso é um outro ponto muito importante. O cliente tem que ser seu fã. Você tem que passar esse tipo de autoridade para ele, para que primeiro ele espere, por exemplo, eu tenho agenda para aqui 2 meses. Cara, se você não for Sim, realmente relevante para o seu tatuador, ele vai procurar alguém que tem agenda antes e acabou, fim de papo. Agora, putz, é alguma coisa específica do trabalho dessa pessoa que eu quero. Cara, eu vou esperar, entendeu? É sobre a percepção de valor, a autoridade. Se o cliente não for teu fã, ele não vai pensar 2 vezes antes de te trocar, entendeu? Então é sobre isso também. Isso é muito, agrega demais o valor da pessoa. Porque você está sendo procurado pelo que você é, pelo que você faz. Isso tem que ser uma coisa única sua. Enquanto você não achar aquele teu, dificilmente você vai ser insubstituível, assim, na visão do teu cliente, sabe? sim, concordo, Mas concordo. faz super sentido isso É, aí. é, é complicado a gente te explicar aqui numa live como construir toda essa autoridade. Não é uma coisa assim, que eu vou te Sim, dar 5 passos para sim, construir autoridade. É difícil, é difícil. Mas o rapaz sim, aqui sim. perguntou de novo aqui, quando o cliente vai no estúdio. Então, eu vou dar a minha versão e a Amanda da versão dela. Como é que é ir no estúdio? Quando o cliente vai no estúdio para pedir orçamento, no estúdio de vocês, como que é? As vendedoras fazem o atendimento presencial aqui mesmo, tomam um café. Se eu estiver tatuando, eu peço licença para o meu cliente, falo, com licença, tem um cliente aqui querendo me conhecer, porque olha a autoridade que isso dá, entendeu? Se você tá tatuando, chega alguém no seu estúdio, você vai se incomodar com isso, cara, o que você quer da vida, entendeu? Primeiro, você transforma tudo que for de ruim numa situação boa que te favoreça. Putz, se eu tenho que interromper a sessão que eu estou fazendo para atender um cliente que veio aqui me conhecer, pedir um orçamento presencial, rapaz, eu tenho que parecer a pessoa mais procurada da cidade, entendeu? Eu tenho que parecer que a pessoa vem aqui porque ela só pode resolver o problema dela comigo. E para quem já está na minha marca se tatuando, cara, isso eleva demais. Fica, nossa, eu tô tatuando com alguém muito, muito foda, muito massa, sabe? Que olha que legal, as pessoas vêm para conhecer ela. E isso agrega demais, entendeu? Agora, se eu estivesse tatuando, ficasse de cara fechada, veio cliente aqui me incomodar. O que eu quero com isso? Entendeu? Qual postura que eu tenho para, tipo, eu tô jogando pedra para receber flor? Como assim? Você entende? Então, tudo é lado positivo. Cliente chegou, veio fazer um orçamento com você e o seu cliente atual está ali esperando na maca, eu estou fazendo ali uma tatuagem, hoje é um dia mega especial ali para o meu cliente, fizemos isso, isso e isso. E você, como é que você está pensando no teu projeto? Cara, é ganchos, todo momento você tem que puxar gancho. E a tua cabeça tem que ficar pensando em como sair de situações que poderiam ser desagradáveis e que não se tornam. E muito pelo contrário, você reverte a mesa ali que é uma beleza, entendeu? E nisso, num estúdio pequeno, eu acho que é super aplicável, mesmo que você não tenha um monte de pessoas trabalhando com você, entende? É o que eu falo, você sempre tem que saber usar o que você tem. Se você ficar com a cabeça de, eu só vou fazer quando eu tiver tal coisa, ou eu não consigo porque eu não tenho tal coisa, você não vai sair do ponto zero. E sair do ponto zero já é metade do caminho, praticamente. Mas é isso aí. Pô, perfeito demais, Amanda. Eu acho que eu não poderia falar nada melhor do que você falou.
essa ressignificação que você falou, né? Tipo, você tá, se você conduzir que a pessoa veio te atrapalhar, aí o próprio cliente que está sendo atendido é como ele se enxerga. Tipo assim, pô, então quando a gente vem aqui e vê você, você sente isso, né? Então, Exatamente. quer dizer, a alegria de estar com mais um cliente. Uau, que legal, olha, a pessoa veio me conhecer, calma aí rapidinho, eu tenho que dar essa atenção. E é assim que o cliente vai te enxergar. Nossa, olha como ele trata os clientes. Olha a felicidade que ele demonstrou por chegar mais um cliente. Quer dizer, não é uma coisa ruim. E uma coisa que você falou e muito importante, que eu acho interessante, é fazer com que essa conversa vire uma conversa mais Dinâmica. em grupo. Porque, por exemplo, o cliente que está esperando, ele não precisa ficar esperando. Você pode trazer o outro cliente, ó, eu estou fazendo esse projeto nele, a gente conversou com ele, vai ficar desse jeito, vai ficar muito legal. E aí o cliente que está fazendo orçamento já está vendo que você sabe fazer, né? E o cliente que está sentado está vendo que você está animado de mostrar o que você está fazendo para outra pessoa, então ele compra a ideia de que você está fazendo uma coisa legal e, caraca, eu também fiz lá. Então, assim, então o que acontece? Essa percepção dos dois clientes estar ali percebendo que é uma coisa boa para todos os lados, em nenhum momento você demonstrou insatisfação, que esse é o grande problema. Por exemplo, as pessoas me vêm aqui na live, conversando, falando, brincando, de bom humor. Chega aqui para tatuar comigo, o meu humor não é esse, pô, ele tá comprando um bagulho que não existe, sabe? Quando o cliente chegar, Exatamente. a gente é o Mickey, tá ligado? Não sei se o cara tava falando desse livro, mas ele falou exatamente esse lance da Disney, que é assim, é, não tem um porto-riquenho dentro do Mickey. O Mickey, quando você chega na Disney, o Mickey existe. Porque você esquece que tem uma pessoa ali dentro. Totalmente. Porque se aquela pessoa te tratar mal, você perdeu toda a experiência, porque não é mais uma pessoa, é a porra do Mickey. Então a gente é o Mickey do estúdio. Quando o cliente chega aqui, você, Sim, ah, que legal! Né? Você tem sim. que ter essa alegria. É uma coisa que eu falo, tipo, cara, pode parecer cair na rotina, ser repetitivo, mas pro teu cliente, às vezes é único aquele momento. Tem cliente que vem me conhecer, eles nunca pisaram em estúdio de tatuagem, entendeu? Então, faça a pergunta, seja curioso com o teu cliente. Cara, a pessoa tem que se sentir a pessoa mais importante do mundo, mais interessante do mundo. É o que eu falo aqui pra galera. Ah, se eu atender um médico, um advogado, eu não vou saber conversar com a pessoa. Cara, como não? Faça perguntas. Por que você quis ser advogado? Qual que foi o caso mais difícil que você pegou? Ah, você é médico? Nossa, já aconteceu alguma coisa muito difícil? Desde sempre você quis mexer com medicina? Qual que é a coisa mais difícil da medicina? Cara, são inúmeras coisas que você pode extrair de um cliente, fazendo ele se sentir uma pessoa única e a mais importante naquele dia para você. E ela tem que ser a pessoa mais importante para você porque ela é. Cara, o seu cliente é o que bota comida na tua mesa, é o que vai te indicar para os outros, é o que vai confiar no seu trabalho. Você tem que tratar ele como a pessoa mais importante do dia. E isso está em diversos momentos do seu atendimento. Tá em não deixar o cliente esperando quando ele chega, tá em ficar divagando, saindo, sumindo. Ah, vou fumar um cigarro, então volto uma hora depois. Como assim, entendeu? Parece que o cliente nunca, jamais pode parecer que ele está ali te fazendo um favor, porque não está, entendeu? É, nada bate o trabalho. Trabalho duro, cara, é muito difícil você prestar atenção em tudo. É muito difícil você ter que se desdobrar em três, quatro, cinco às vezes. Mas é o que é, entendeu? Se você ficar chorando, ficar se lamentando, eu não consigo porque me falta isso, me falta aquilo, você não vai chegar em lugar nenhum, infelizmente. Esse patamar que, por exemplo, o Mazieiro tá, eu tô caminhando para ele e a gente está transformando num espaço que isso seja possível para outros tatuadores, ele só é feito através de muito trabalho. E assim, trabalho no detalhe, trabalho nas inseguranças de cada tatuador. Cara, se você é uma pessoa tímida, vai fazer curso para parar de ser tímido, vai aprender a lidar com gente, vai ler livro de psicologia. Mas vai aceitar o teu problema? Vai ficar, eu sou muito tímido, eu não sei o quê. Infelizmente,
o mundo, o mercado é esse, as pessoas querem experiências e você tem que se adaptar, você tem que crescer, você tem que aceitar que do jeito que tá não dá. Então, o que que você vai fazer para mudar? Entendeu? Comece pequeno, mas comece. Então, acho que o mundo da tatu tem o muro das lamentações, né? A galera vai lá reclama. Ah, e o cliente que faz tatuagem não cuida. Você pegou no pé do cliente? Você prestou um pó de qualidade? Você fez um. Ô, e aí, como é que tá no primeiro, segundo dia de cicatrização? Ou você largou teu cliente a Deus dará e ele acha que pode fazer tudo, mas no final foi você que não educou ele. Entendeu? Nós somos os tatuadores. Cliente quase nenhum entende nada de tatuagem. Então cabe a gente dar o caminho, cabe a gente dar a direção, enquadrar, olha, vai por esse caminho, que aqui você pode confiar, aqui eu tô contigo, entendeu? Quantos clientes não vêm aqui e a gente pergunta qual foi a tua pior experiência no mundo da tatuagem? Ah, tatuador sumiu depois que eu fiz o tatu, desapareceu. Como? E isso parece que é uma coisa comum. A gente deixa as coisas comuns, entendeu? Eu acho assim, a galera se assusta tanto com essa coisa do high ticket, o prêmio, ser tudo uma experiência. Mas, cara, é porque a gente faz o mínimo. Sinceramente, é porque a gente faz o mínimo. No Brasil é muito fácil se destacar fazendo o mínimo porque a gente normaliza muita coisa. A gente normaliza a gente chegar numa loteca e a pessoa tratar a gente mal. A gente normaliza, não sei o que, ir no banco, todo mundo tá estressado, ninguém vai te dar atenção. Não pode normalizar isso. Ah, você foi mal atendido numa loja. Não pode. Não pode, isso não existe. Entendeu? A pessoa tá ali, ela tá para te atender. Então por que que você acha que você tem que aceitar um mau atendimento? Porque isso vem muito da nossa cultura, e é difícil, está muito enraizado, mas eu creio que as pessoas vão começar a ver valor nesse tipo de coisa e acho que você está fazendo um excelente trabalho querendo mostrar isso também, esse outro lado da moeda que as galeras, tipo, o pessoal não enxerga porque realmente está se tampando o olho mesmo. O meu intuito é justamente isso, meio que futucar, tanto que eu procuro sair o máximo da minha bolha. Eu não chamo amigo para fazer essas lives porque eu sei exatamente como eles trabalham. E eu não quero. E aí a minha audiência e a audiência dele é uma audiência que, sabe, que entende da gente, não vai trazer um novo conceito, entendeu? Então, assim, eu vou atrás de uma galera, principalmente de outro estado, porque é justamente onde a pessoa vai trazer um novo insight, uma nova qualificação, sabe? Tipo, ó, eu faço desse jeito. E aí, sabe, quando eu conversei com o Mazieira, ele me falou um monte de coisa que a gente ficou assim, caraca, a gente se assustou. Ele falou de um lance de Pokémon que eles fazem, que tem um grupo, aí tem uns cards de Sim, Pokémon. sim. Nossa, A gente tem aí, um. A gente cria sistemas para que os nossos tatuadores despertem a criatividade e comecem a produzir por si só, mas a gente tem que ter um ambiente, sabe, que seja favorável. É tipo empresa de marketing colocar a galera da publicidade numa sala branca, sem nada, entendeu? sim, sim, Sem estímulos. Então a tem gente estímulo. estimula muito a nossa equipe aqui para trazer coisa nova cada dia mais para cada cliente que tem aqui. Cara, eu É um ia te perguntar. treinamento. O lance do tatuador com o universo premium, eu acho que você vai entender a maior dificuldade dessa galera, porque pensando da gente falando agora, eu acho que o problema é exatamente esse que eu vou falar. O tatuador, ele tem um lance de se enraizar muito aos tatuadores antigos, às lendas que eles conhecem. Então, tatuagem não é assim, tatuagem raiz é assim, assim, assado. Então, assim, quer dizer, se o cara que eu sigo lá de trás, né, o meu mentor, vamos dizer assim, se ele não age da maneira que você está falando, então tudo que você está falando é balela, porque não é assim. Quer dizer, o mercado ele se reinventa o tempo todo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você já ouviu falar em Liquid Death? É uma água, já ouviu falar? O Não. cara, o cara pensou o seguinte, é até recente, deve ter menos de 5 anos, se eu não me engano. O cara ficou bilionário vendendo água. Ele inventou uma marca de água, entrou no mercado e ficou bilionário. Ele fez umas latas de água chamada Liquid Death, que é líquido da morte. Só que é água, água normal.
Só que ele mudou completamente a aparência da água. Ele botou numa lata parecida a lata de Monster, sabe? É uma lata preta, Uhum. toda cheia de bagulho tenebroso. Por que que ele viu? Ele viu que a maioria dos cantores, assim, de pop ou então até de rock mesmo, não gostava de levar a garrafinha de água, porque a garrafinha de água era muito bonitinha. Aí eles colocavam o líquido, que era água, dentro de outro recipiente que eles se sentiam mais confortáveis de estar bebendo. Aí o cara pegou e inventou uma água que esses caras que se chamam os héteros top, que não quer ficar tomando uma garrafinha azul, e falou, agora o hétero top pode beber água num palco e se sentir machão, porque agora tem água para ele. O cara ficou bilionário. Tem um outro que é energético. Pô, você não entra no mundo do energético hoje desbancando a porra toda. Tem Red Bull e Monster, que é mundial essas duas marcas. São líderes assim que você não entra. E o cara inventou um bagulho que ele mudou a embalagem. Ele botou numa caixinha parecendo com remédio. E aí ele fez uma quantidade bem pequenininha e o ponto de venda dele é farmácia. E aí ele coloca lá, o teu benefício são 5 horas e fez o layout todo como se fosse um remédio. Mas é um energético, vendeu pra caramba, porque, sabe, virou um bagulho louco. Então, assim, o posicionamento que a Live tem hoje é um posicionamento para ganhar mercado. Eles não querem ser raiz, essa não é a intenção deles. Hum, Eles querem justamente ao nenhuma. contrário. Então, se vocês estão, quando vocês falam assim, isso aí não existe, é porque vocês estão presos nos caras raiz. E os caras raiz faturam bem porque são os raízes. Não é a gente copiando esses caras que a gente vai fazer. É como se eu fosse assim, se eu entrar no mercado igual a Red Bull, eu vou vender tão bem igual a Red Bull? Não, eu tenho que entrar no mercado diferente. Se eu entrar igual, eu vou me fuder, porque já tem um cara dominando aquilo. Entendeu? Sim, sim, sim. E aí, esse é real demais, assim, já começa se depreciando, né? Mas a gente segue essa linha de mercado e, cara, a gente recebe muito hate. É normal, é natural. E eu não acho, sinceramente, que você exaltar a modernidade, você exaltar fazer diferente, é julgar o que foi, o que passado, ou o que fez a gente estar aqui agora. Porque se não fossem esses tatuadores antigos, não, a gente não teria percorrido todo esse caminho. Mas a gente tem que aceitar que tudo evolui, tudo muda, entendeu? É, tem muita coisa no mundo da tatu de antigamente que não faz o menor sentido ser feito hoje em dia. Não faz o menor sentido, não se encaixa com o público, não se encaixa com os novos tatuadores. Então, são coisas que a gente tem que aceitar. E não é falar mal do passado ou depreciar, muito pelo Muito pelo contrário. Se contrário, não fosse exatamente. por eles, não estaríamos aqui, entendeu? Mas a gente sempre tem que escolher um lado. O ser humano tem isso de, sabe, aquelas duas, esquerda e direita. Tem nada a ver. É saber filtrar, absorver e melhorar. Sempre, sempre. Todo o processo pode ser melhorado. Quando você fala que o negócio está perfeito, esquece, tem defeito. Vai achar os defeitos. Entendeu? Sempre assim. Então, não se agarrem ao passado. Usa o que tem de melhor nos dois e cria um negócio bom, sabe? Eu acho que é muito. Cara, eu não sei, é a cabeça dos tatuadores mais antigos também. Eles são meio contra. Tem uns que não gostam de imprimir decalque, né? Tem a galera que é contra, que são time bobina até hoje e tudo mais. Só que eles xingam quem não quer fazer isso. E não tem nada a ver. Ninguém é menos tatuador ou mais tatuador por seguir certa linha, entendeu? O seu cliente ele não vai saber dessa guerra entre o mundo da tatuagem. Ele quer ser bem atendido. E fim de papo. Ele quer ter a tatu dos sonhos dele. E você é o executor desse sonho. Então seja, entendeu? Não queira ser melhor ou pior do que o outro, porque o outro faz isso aqui. Cara, se o seu cliente está muito feliz com isso, você está no caminho certo. E é isso, entendeu? Agora, você repara, se tem uma baixa taxa de fidelização, isso é um problema, isso é um alerta. Quer dizer que se talvez os caminhos que você esteja seguindo não sejam mais adequados, talvez você tenha que dar, igual você falou, os 10 passinhos para trás ali, ver do panorama maior, o que eu estou errando. O que esse menino novo aqui, que tatua 1 ano, tá fazendo e tá com essa agenda aí? O que ele tá fazendo de interessante que eu possa aplicar? Não é xingar o menino, entendeu? É, não é criticar as redes sociais, tatuador hoje em dia tem que ser blogueiro. Cara, tem público para todo mundo, entendeu? O Aziero até te falou, né? É impossível tatuar todo mundo, é impossível, humanamente impossível. Então a gente tem que se adaptar. E se adaptar não é xingar o outro ou
ficar com essa disputa de mercado, essa coisa invisível que tem no. Você não sente uma tensão de mercado, assim, de um tatuador para o outro, tem até aquelas rixas imaginárias. E é bizarro isso, e é muito natural, e não deveria ser, sabe? A gente tem que sempre ser melhor que você mesmo, não que o outro. E, bom, entender o que seu cliente quer, né? Se o seu cliente quer muita modernidade, você chega aqui sendo tatuador muito das antigas, não vai bater conflito de interesse, entendeu? É sobre se adaptar e entender quem quer tatuar com você e por quê. Pô, perfeito, 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 perfeito. Teve uma pergunta que passou ali sobre orçamento, que é quando o cliente fala que... Aqui, ó. O que vocês fazem quando o cliente só faz orçamento e agradece pelo atendimento? Vocês perguntam o motivo de ele não ter fechado aquela hora ou só agradece e finaliza? Cara, seguinte, deixa eu dar A gente está falando aqui muito de alguns termos que são termos justamente de quem quer vender mais. Como a gente falou, por exemplo, você quer que o teu cliente high ticket. Ticket é como se fosse uma ideia sobre dinheiro, né? O ticket que ele está te pagando é o ticket nesse sentido é o dinheiro que ele está te pagando. E high é alto. Então, o cliente alta renda é o high ticket, né? Quando a gente fala ticket médio, é quanto cada cliente seu gasta em média. Então, se você atendeu 10 clientes, a somatória desses clientes deu 10 mil reais, o seu ticket médio é R$ 1.000. Porque você somou todo o teu faturamento mensal pelo número de clientes que você mandou. Então, o ticket médio do mazieiro é 15 mil. Não significa que cada cliente gasta 15 mil, mas é o ticket médio dele. Então, quando esse cara entrou em contato com você e não fechou com você, ele entrou em contato com você. É uma pessoa que te conhece e é uma pessoa que está afim de fazer tatuagem. Ele já demonstrou para você que ele quer fazer uma tatuagem. Então, ele é uma lead. L-E-A-D. Ele é uma lead. Ele não fechou, mas ele é uma potencial pessoa para fechar. Você tem que ter um esquema de atendimento para lead e para cada etapa da lead. Você vai ter que começar a estudar sobre isso. Você vai ter o cliente que vai falar, ah, tá bom, muito obrigado, e vai embora. E aí você vai ter que montar um script para esse tipo de cliente que fala isso. E você vai estudar sobre isso. No YouTube tem sobre isso. E aí vai ter o cliente que vai falar assim, tá caro. O Gabriel Fernandes falou até assim, quando a pessoa fala, tá caro. Aí ele falou que fala assim, sim, tá caro, porque é para poucos. Não é para todo mundo. E é por isso que é caro. E é por isso que é para você, porque para mim você é um desses poucos. Ele falou que ele atinge o ego da pessoa diretamente, né? Lógico, lógico, lógico. Quer Por que que dizer, tem gente que nem pode pagar, às vezes, nem pergunta preço? Se lasca, depois parcela em 1.000, mas não reclama, porque é o ego. Não posso deixar essa pessoa achar que eu não posso, entendeu? E exatamente. isso é muito técnica de venda. E, cara, se bota 80% do mercado da tatu não tem essa base. Cada etapa do teu orçamento, você tem que construir uma narrativa para bater essa questão. E aí esse cara não fechou com você hoje, amanhã você volta nele. Oi, bom dia. E aí, conseguiu o tatuador? Falei para você que não ia conseguir. Eu sou a melhor opção. E você reafirma ali, pô, o cara tá preocupado mesmo de estar fazendo comigo e tal. Quer dizer, você não abandona. Ele fala tchau e você fala tchau. No mercado hoje, não é assim que funciona. Existe uma dificuldade muito grande. O mercado de tatuagem, ele cresce 30% ao ano. Quer dizer, imagina o nível bizarro que vai ser ano que vem, o número de tatuadores que vai ter. Entendeu? Então, assim, se você não tiver o teu diferencial agora, as tuas manhas agora, ficar esperando, virei tatuador e vou esperar só o cliente cair, o cliente chegar. Não dá. Então, assim, o atendimento premium, na verdade, não tem como você aprender nessa live do nada. Você vai pegar um detalhe hoje, aí o que eu quero que você faça, que a Amanda falou aqui desde o início, é que você só desperte o gatilho de falar como eu poderia atender melhor esse cliente. É isso. Como essa Preste atenção. pessoa não vai esquecer de mim? Como eu vou ser inesquecível para essa pessoa? É isso. É É isso. isso. É isso. E aprender a ler as pessoas, entendeu? E, cara, se liberte das amarras. Esse papo de, eu sou tímido, não cola. As pessoas querem ser surpreendidas. Se você quer ser um produto de valor no mercado,
você tem que ser diferente. Você tem que entender o que as pessoas querem, não o que você quer vender para elas. O que os seus clientes querem, para que você possa otimizar o seu produto, que é você mesmo, para fazer essa venda quase que automaticamente. Os clientes do Mazieiro vêm aqui, eles sabem o que eles querem. Eles sabem que de tudo que está envolvido, entendeu? Os clientes que vêm me procurar, eles sabem o que eles querem. E isso é ter autoridade, entendeu? Se um cliente, às vezes, o que eu percebo sobre ter autoridade? Mesmo que um cliente faça uma tatu contigo, mas a próxima ele não faça, ele vem perguntar para você quem que você confia para fazer. Isso é uma forma de você ver como que tá a tua autoridade. Que às vezes Cara, são não é o muito estilo detalhes. do Mazieiro, no caso, né? Não é o teu O estilo, que que eu aí a pessoa quer posso, o uma que que eu posso indicação. fazer? Que eu fiz aqui no workshop, eu achei que foi super, super mega válido e consegui fazer as pessoas olharem para si. Pega um papel, uma caneta ou bloco de notas do seu celular e escreve, mas com toda a sinceridade do mundo, olha para si sem julgamentos, os seus melhores pontos e os seus piores pontos, com toda a sinceridade do mundo e sem o ego, entendeu? O que eu faço de melhor? Por quê? Não, eu sou gente fina com o cliente, isso é o mínimo, entendeu? Eu sou detalhista com o meu cliente? Se sim, consigo me lembrar de alguma vez que eu fui detalhista e a pessoa sentiu? Eu sou uma pessoa organizada, eu já peguei algum cliente olhando de canto para alguma coisa que eu estava fazendo certo? Meus clientes voltaram, eles me indicaram. Faça essas três perguntas para você e depois coloca ali as três piores coisas. Cara, puxa a pior experiência que você teve tatuando, puxa a melhor, compara e se faz essa autoanálise. Isso é mega importante. A galera não quer se autoanalisar porque dói. Gente, é muito ruim você ter que olhar para os seus próprios defeitos e falar: meu Deus, é isso que eu preciso melhorar. Mas é só assim que a roda vai começar a girar. Quando você se desprende dos seus próprios medos, de melhorar, de arriscar, de colocar um preço maior, de se valorizar, isso é tudo medo que você tem dentro de si. E a gente fica buscando desculpinhas para não. Então, façam essa autoanálise, aí você faz um post aí e a galera posta as respostas. Acho que esse é um passo muito importante para vocês verem aonde vocês estão e aonde vocês querem chegar. É isso aí. Não, perfeito, perfeito. Anotado, já irei fazer isso aí já. Não é que eu estou aqui que eu tô bem não, tá, gente? Eu estou aqui, eu estou representando toda essa galera aí que está precisando chegar na melhoria. O que você falou, que eu posso resumir bem aqui, ó quem está aqui, ó. Fala oi para todo mundo, fala oi. Calma aí, cara. O que você falou aqui, que eu posso resumir bem, é autoconhecimento e empatia, né? Ou seja, primeiro saiba quem você é, saiba das suas limitações, saiba que, por exemplo, talvez você tenha uma aparência bruta, quem olha para você parece que você está de mau humor e você nem está, mas você sabe que isso é um detalhe teu. Então, quando você chegar, dá um sorriso, fala bem com a pessoa, às vezes você chega, fala um oi baixinho, fala oi, tudo bem, boa tarde, e aí meio que já começa a trabalhar meio quietinho na tua, porque às vezes você é tímido. Só que quem te olha, fala, porque isso chega em mim, por exemplo. Quando eu não te conhecia, eu te achava muito sério. Quando eu não te conhecia, eu te achava meio nariz em pé e não sei o quê. E eu não sou nada disso, eu sou mega acessível. Às vezes a pessoa me conhece e fala, cara, nem. A pessoa manda mensagem para mim no Instagram e eu respondo, e a pessoa, caraca, não acredito que você respondeu. Eu falo, que você pensa que eu sou o quê, cara? Eu sou. Mas é o quê? É que às vezes você passa uma situação, uma leitura sobre você errada. E você tem que quebrar essa leitura sua. Então, autoconhecimento. Saiba quem você é, se corrija, tem muita coisa. Eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH com laudo, tá, gente? Eu fui na neuropsiquiatra, tá? Eu não me autodiagnostiquei, não. Eu fiz 7 sessões para ela me dar esse diagnóstico. Só que o meu TDAH é muito alto, né? Tipo assim, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai piorando. Então, eu comecei esse projeto aqui de lives e aí eu tenho que conversar com você para marcar. E se amanhã eu tiver, eu tenho que conversar com essa pessoa. E se semana que vem tiver outra pessoa, e às vezes são pessoas que são muito inacessíveis. Não é inacessível, a pessoa demora para responder porque ela tem 1000 coisas para fazer. E quando ela responde, eu quero responder logo para poder marcar tal.
Então, o que acontece? Eu estou ali no meio da sessão, paro de tatuar para pegar no telefone, para responder, para depois voltar. Aí eu já percebi que eu estou incomodando muito o meu cliente com isso. Que eu já vejo que um cliente ou outro reclama, dá uma bufada, dá não sei o quê. Quer dizer, é autoconhecimento. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu também não posso deixar isso para o meu cliente ter uma sessão ruim. Ele achar que aquele dia foi ruim. Tipo, pô, o cara ficava no telefone toda hora. Ele não sabe que eu estou trabalhando, que eu estou resolvendo mil coisas. Ele não quer saber, foi o que você falou. Ele quer a experiência maravilhosa. Eu estou ali para ele, por mais que seja fingido. Tipo assim, fingido no sentido, calma aí que eu vou beber uma aguinha rapidinho. E aí, quando eu for beber água, eu respondo rapidinho e depois eu volto. Não na cara dele que eu estou Exato. fazendo isso, entendeu? Eu não acho que isso seja a palavra fingimento, mas isso aí dá para você comparar muito com a questão do você não sabe, não quero saber quem que é o Mickey debaixo dessa fantasia, eu quero o Mickey. E é isso aí. Exato. Então é isso. Então E assim, a experiência nunca é, pode ser prejudicada porque você está com um problema pessoal, jamais. Você tem exatamente. que ser Não, fora isso. profissional. Fora É, os problemas é, pessoais, né? Tem é outra, isso, mas você aí tem que ser outra coisa, profissional. outro lance que você estava falando, que era empatia, que eu acho que é tudo, para mim, que você falou hoje, é assim, todo o mercado premium que vocês estão abordando se resume em empatia. Conhecer o cliente de maneira genuína. Primeira coisa que você tem que fazer, chamar teu cliente pelo nome. Porque às vezes ele percebe Sim, que você nem gravou o nome dele, que você tá ali. E aí você, qual é o teu nome mesmo? Pô, cara, não faz isso, que isso é horrível. Então, primeira coisa, aprender o nome da pessoa. Porque é você tá ali. Cara, essa pessoa tá salvando a tua vida. Tu tá ligado, né? Essa pessoa que tá pagando teu aluguel, essa pessoa que tá fazendo você comer, é essa pessoa que tá fazendo tudo na tua vida. E essa pessoa é muito importante na tua vida. Então você tem que sim, ter essa sim. troca de importância. E de forma genuína. E isso que ela falou, conversar com o cliente. Olha, inúmeras vezes eu já mudei projetos de tatuagem conversando com a pessoa. Porque a pessoa chega com uma ideia, só que a ideia dela, gente, é de uma pessoa muito leiga. É de uma pessoa que não está no mundo da tatuagem. Ela não Tatuadores foi somos paga nós, para ser exatamente. criativa igual a gente é, porra. A gente está trabalhando com aquilo todo santo É, dia. gente, é a mesma coisa. Você não vai no mecânico e você vai dar a solução. É, Você nem entende nada daquilo ali, entendeu? E isso que tá. Se a pessoa quiser te falar qualquer coisa, você vai acreditar. E a gente acha que as pessoas não pensam isso dos tatuadores, entendeu? E pensam muito, muito, muito. O que você fala com o cliente tem um peso absurdo. Então, essa conversa olho no olho, você ter paciência para entender as experiências que a pessoa teve, é uma das perguntas que eu mais faço nos meus atendimentos. Qual que foi o pior momento seu tatuando? Se a pessoa já tem tatuagem, você já teve alguma experiência ruim? O que que aconteceu? Não para eu me vangloriar e falar, a pessoa fez errado, mas para eu ancorar, para eu me ancorar. Alguém às vezes é muito baixo perto de alguém muito alto, mas não perto de alguém mais ou menos da mesma altura, percebe? É a ancoragem, é onde você se coloca. Eu sempre vou me colocar do lado da solução e de uma alternativa melhor e de um momento melhor e fazer a pessoa perder trauma de tatuagem é muito importante. Putz, a pessoa, cara, uma situação que eu não esqueço. A menina veio fazer tatu comigo. E assim, no momento que eu passei álcool na pele dela, deu aquela gelada, aquele medo. Eu falei, o que tá acontecendo, tal. E aí, nessa época, não, na verdade, eu passei álcool, não, eu passei sabãozinho, e era gelado, e ela deu aquela, né? Ela falou assim, não, é porque na minha última tatu, o tatuador não olhou muito pra mim, ele segurava meio forte com o meu braço, ele jogou álcool, esfregou um monte de papel toalha, ficou ardendo tanto que antes de eu começar a tatu eu já tava morrendo de medo. Então a menina tava com medo, não era nem da agulhada, era do papel toalha, era do álcool. Então, que gancho maravilhoso esse que eu tive. De tirar esse trauma dela e dela não. Se ela visse algum outro atendimento de tatu, ela ia comparar ele com o meu. Entendeu? Isso é muito importante. Então eu já falei para ela, olha, que a gente nem usa álcool. O álcool ele não serviria para usar dessa forma. A gente faz assim, 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 porque não machuca a sua pele. Você tá assim, tá falando do gancho da menina, que é, ela estava se sentindo mal e tal, e aí você explicou a situação. E mais uma vez, é isso que a gente está falando, a leitura do cliente, ou seja, a ficar empatia que esperto. Você você tem que teve. ficar e ficar esperto, entendeu? É basicamente isso. Alerta toda palavra que ela fala. Qualquer gancho você ou transforma num paraíso ou num pesadelo para ela.
A pessoa fala, putz, eu tenho muito medo de agulha. Você vai ficar falando que dói pra caramba a tatuagem? Só se for. Calma, às vezes a pessoa sente muito medo, mas nem é tudo isso na hora. Se você ficar com muito medo, a gente pode fazer quantas pausas você quiser. Ofereça a solução. Nenhum problema pode aparecer diante de você que você vai deixar o seu cliente sem solução. Isso aí não existe, não existe. Isso aí é uma perda de autoridade absurda, entendeu? Ah, como é que eu faço tal coisa? Fala, não sei, como assim? Entendeu? Você é meu especialista. Eu vim aqui para você me guiar. E é isso que as pessoas querem, entendeu? Ter a segurança de que elas estão sendo guiadas por um caminho seguro, um caminho bom, um caminho do zero arrependimento, entendeu? Não existe arrependimento no nosso estúdio. Nunca teve um cliente que voltou aqui e falou, tô arrependido do que eu fiz. Por quê? Porque a gente deu a paciência para ele pensar. A gente. Outra coisa muito interessante aqui que a gente faz no estúdio. Cara, tem gente tatuando aqui, inclusive, nesse momento. Se você tá com o cliente da maca, o seu colega pode ter certeza que ele vai passar ali e falar, cara, tatuagem mais linda que eu já vi você fazendo. Ô, Pedro, você tá com sorte, hein? Tá linda essa tatuagem. É todo momento isso está acontecendo. É a fila da Disney. Toda hora, toda hora, toda hora. Então a gente não abre espaço para a insegurança do cliente, entendeu? Se você abre espaço, dá com problema. E você tem que estar apto para resolver qualquer situação durante o seu atendimento. Qualquer situação. É, eu sempre falo que a tatuagem ela precisa de aprovação, né? A gente tem um estudo que, que fala que a nossa percepção de nós mesmos é sempre comparativa, né? Quando a gente é criança, a pessoa fala assim, olha, seu olho é tão bonito, seu olho é tão bonito, igual o da vovó fulana. E aí você, o seu nariz é bonito, igual o tio não sei quem. E aí você é sempre um retalho de comparativos. Então, a Sempre. sua tatuagem, ela tem que ser bonita na visão de outra pessoa. Porque não é só você que Sim, vai a reafirmar aprovação. isso. É uma necessidade Sim. humana. Então, é importante que essa pessoa passe. A gente aqui no estúdio também faz isso também. Desse elogio genuíno mesmo. Da pessoa ir Genuíno, lá, lógico. vai lá, olha e fala assim, o que que você gostou do que você está vendo? Aí a pessoa fala, cara, que criativo que ficou assim, que ficou assado, nossa, que meiguinho. Porque essa pessoa, eu falo muito com as pessoas o seguinte, tem cliente que fala assim, eu não me importo não, essa tatuagem é para mim. Que às vezes você quer mudar o projeto falando para a pessoa assim, esse projeto vai ficar ridículo, não faz. E a pessoa se defende, não, é para mim, não liga não. E é o seguinte, uma tatuagem que você não gostou tanto hoje, não ficou do jeitinho que você queria na sua concepção, e ao longo da sua vida você só ganha elogios, você vai aprender a amar aquilo ali. Entendeu? Sim, Já na, já ao contrário, se você gostou muito no dia, mas ao longo do período que você tem essa tatuagem, toda vez, sabe, ou a pessoa faz uma, o que que é para mim uma coisa horrível. Olhar para tua tatuagem e falar assim, o que ah, que é? Porra, a pessoa não sim, entendeu o sim. que que é? Porra. Ou seja, perguntar o que significa é uma coisa, mas perguntar o que que é, tipo assim, aí você fala, é um guerreiro. Aí a pessoa, tá, tô vendo, agora tô vendo que é um guerreiro. Porra. Ou seja, o teu cliente, ele vai conviver com aquilo. Então você tem que ter a Sim, certeza de que teu cliente vai conviver com elogios. Eu me preocupo com isso, muito. Cara, você tem que conviver com elogios. E aí eu tento convencer o cliente a fazer o que eu quero baseado nessa proposta. Como é que você quer viver? Porque, cara, se é algo para você, faz um quadro e pendura na tua sala. Não fica colocando no teu corpo, andando para todo lugar do mundo com isso. Se você colocou sim, no teu sim. corpo, você quer que seja visto por outra pessoa. Não tem. Você pode falar, não, mentira, é para mim, não é para você. Deixa de ser mentiroso. É verdade, cara. Isso aí é muita percepção, né? E você pode alugar um apartamento na cabeça da pessoa com uma simples palavra errada. Nossa. O que eu costumo falar, a palavra ou ela constrói ponte ou ela bota um dinamite bem embaixo. Estoura na hora ou abre um caminho. Relacionamentos acabam por palavras. Colegas de trabalho se matam por causa de palavras.
palavra tem poder. Então você tem que tomar muito cuidado. Por isso que um grande mentor meu sempre me fala: você tem dois ouvidos e uma boca. Sempre escute mais. Escolha bem suas palavras, principalmente quando a gente está falando de tatuagem, que é para sempre, é permanente. E muita gente faz tatuagem na louca aí, se arrepende. Então você não pode ser esse tipo de pessoa. Não pode. Ó, a gente está falando aqui muito, toda essa ideia de mercado premium que a gente está falando é sobre atendimento. A gente resumiu basicamente a isso. Você tratar o seu cliente bem. E aí, nisso que você falou agora, Amanda, tem uma questão assim, que às vezes o cliente fala assim, ah, quero fazer um leão. Aí o tatuador na hora, porra, caralho, leão de novo? Porra, não quer fazer outra coisa não, cara? Pô, todo mundo faz leão, cara. Faz leão não. Cara, você só broxou essa pessoa do que ele quer. Você só foi Pior coisa broxado. E que você aí pode você fazer. quer. Cara, não quer fazer leão, não gosta. Coloca outra proposta para a pessoa. Começa a perguntar. Tá, mas você gosta de quê? Aí, sei lá, a pessoa vai falar assim: ah, sei lá, vou dar uma suposição muito nada a ver. Ah, eu sou bombeiro. Aí, ah, você é bombeiro? Você sabia que o lobo tem a coragem muito parecida com a do bombeiro? A alcatela nunca fica sozinha. Quando alguém se machuca, o lobo vai lá e pega. O lobo, ele anda no passo do mais lento. Quer dizer, o lobo mais velho é que vai definir o tanto de passo que eles estão dando, porque para ninguém ficar para trás. Então, o lobo tem essa questão de salvar, né, de agregar ali. Da Então, pô, cara, eu equipe. acho, eu acho o lobo muito mais a ver com a tua profissão, com a tua parada, do que um leão. Por que leão? Aí, quer dizer, você já colocou a porra da semente na cabeça da pessoa, a pessoa tá assim, caralho, é mesmo, né? Pô, um lobo é maneiro, né? Porque você não tá afim de fazer um leão. Imagina Mas ela ele falou na se. cara do cliente. A gente fala que é assim sempre. O que o cliente quer, o cliente vai ter. Que não é no nosso couro. Entendeu? O que o cliente quer. Se você tá enjoado de fazer leão, vai estudar outro estilo e muda de área. Porque se você está sendo procurado por isso, é porque você é o melhor cara para fazer o leão que existe. Então você vai fazer leão. Entendeu? Agora, isso que você falou é muito válido também. Porque muitas pessoas trazem o leão e não sabem por que querem. Se a pessoa realmente quer o leão, show de bola. Sabe por que quer o leão? Show de bola. Agora, se não sabe, você já deu todo um caminho de atenção que ela não teve ainda. Isso vale ouro também. Você não está tentando mudar o projeto, você está mostrando que você se importa com o que a pessoa vai colocar na pele e papapá, papapá. É uma outra forma de abordar, sabe? Agora, se a pessoa realmente quer fazer o leão, você vai fazer o leão e vai fazer o melhor da vida dela, entendeu? É sempre assim. Eu acho assim, falando de leão, eu vi aqui, o Catuaba entrou na live aqui agora há pouco, não sei se ele está aqui ainda, e ele tem um Reels muito engraçado falando de leão, e aí eu vou explicar mais ou menos sobre isso aqui agora, que é justamente aquele lance do tatuador raiz, que eu vou explicar para vocês, justamente pegando esse gancho do leão e do Catuaba que entrou aqui. Catuaba, se tu tá aí ainda, dá um alô aí. Que é o seguinte, Catuaba falou assim, uma pessoa manda mensagem para ele, pô, tu cria um leão para mim, eu quero um leão exclusivo. Aí ele fala assim, cara, posso fazer um leão para você, mas exclusivo vai ser difícil, porque já fizeram leão de tudo quanto é jeito. E, pô, um leão eu faço, agora exclusivo é foda. Só que entenda o seguinte, o Catuaba, ele já tem uma persona muito bem construída e sólida, que a persona dele não é a persona que você pode usar, que outra pessoa pode usar, porque é dele, entendeu? E ele é o tatuador raiz hoje em dia. A gente estava conversando ontem com o Catuaba já tem, pô, 20 anos de profissão. Quer dizer, você tem que entender que ele atinge uma clientela por outras conexões. A gente aqui, a Amanda tem 6 anos, eu tô com 8 anos de tatuagem. Então, a gente ainda está formando todo esse contexto. Só que, outra coisa, o mercado ele mudou muito de 20 anos para cá. O mercado hoje já é diferente. Então, a persona da Amanda já é uma persona para atacar um público correto, um público premium, entendeu? O Catuaba, por exemplo, ele já se especializou num tipo de tatuagem onde as pessoas procuram ele por causa desse tipo de tatuagem específico. Não é tanto o atendimento que o Catuaba está dando, entendeu? A Amanda ela tá vendendo o pacote completo. Eu estou te dando aqui também o meu atendimento, além da minha arte. Eu estou preocupada também com o meu atendimento. Ou seja,
cada vendedor, né, cada tatuador vai ter uma persona. Cuidado com a persona que você quer atacar, porque se a tua persona está fazendo sucesso, continua nela, ok, sem problema nenhum. Se a tua persona não está vingando, começa a ser mais estratégico, entendeu? E essa Sim, tem estratégia que analisar. que a gente está falando aqui é justamente essa: ter mais empatia com o teu cliente, conversar melhor com o teu cliente, atender, fazer ele se sentir bem, cuidar de você, verificar que a gente falou aqui várias vezes, você é o Mickey e dentro da tua fantasia não tem ninguém, então foda-se os teus problemas e bola para frente. E outra coisa que a gente falou do leão, eu coloquei isso na minha cabeça agora recentemente, que eu estava de saco cheio realmente de fazer leão. E eu comecei a colocar na minha cabeça o seguinte: e se eu começar a me desafiar e tentar assim, a cada leão que chegar, eu vou tentar fazer um leão melhor do que o anterior. Então, toda vez que chega leão, eu me empolgo porque eu me desafio, É um tá? Quero desafio, ver agora a exato. merda que eu vou arrumar, que eu tenho que fazer esse melhor que o anterior. É dentro da minha cabeça, eu não falo isso pro cliente. Aí dentro da minha cabeça eu estou ali me desafiando. O cliente ganha muito com isso, porque ele vai ter um leão Lógico, muito mais lógico. dedicado. Por que não? É isso que ele quer. O que que você vai? Entendeu? Eu acho que a gente tem que agradecer cada cliente que confia na gente, assim, sabe? Lógico, isso vai, não é mendigar o cliente nem nada disso, mas, cara, a confiança de alguém é sempre um presente, sempre. Então, se ela quer fazer um leão, faça o melhor que você possa, entendeu? Sempre, 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 sempre. Isso vale muito, vale demais. E a pessoa sente, porque eu já tive atendimentos que o cliente me falou: nossa, uma vez eu fiz uma tatuagem e eu senti que o tatuador estava com preguiça de me atender. Ele não queria, eu não estava muito gostando do desenho. Cara, como que o tatuador não gosta do desenho que ele está fazendo no cliente? Olha a percepção que essa pessoa teve se tatuando com esse profissional, entendeu? Isso é inadmissível. Isso aí causa um trauma na pessoa absurdo, entendeu? Então, coisas que a gente tem que sempre pensar. Amanda, nesse sentido de ter uma melhor conversão do mundo premium, a gente está preocupado aqui com essa conversão, né? Não somente atender cliente, mas atender cliente premium. Sobre o estúdio, a gente não falou nada sobre o estúdio. Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer no estúdio dela? Por exemplo, um estúdio mais clean é um estúdio que converte mais, sabe? Chega tatuador, pendura tudo quanto é lugar, um monte de tubo de tinta nas paredes, um monte de coisa. Às vezes o ambiente do cara é pequeno. Nesse ambiente pequeno, ele fazia ali, assim, é melhor ele ter uma aparência de consultório, sabe? Aquela aparência bem de consultóriozinho médico, para ser um Sim. público premium. Ou você acha que o estúdio necessariamente não vai ter tanto isso? Cara, lógico, existe um equilíbrio. Ah, se você entra no estúdio, ele é pequeno, ele tá cheio de coisa, o que que ele pode passar? Sensação de desorganização. E isso é prejudicial. Agora, o estúdio tal é mega decorado, tipo o que eu tô agora, é mega decorado. Só que tudo tem uma razão e um porquê de ser daquela forma. Harmonia, existe uma harmonia aqui dentro, entendeu? E isso sim, se você for estudar neuromarketing, teoria das cores, tudo isso influencia em como a pessoa se sente quando ela chega. Ou quando ela se sente aqui para vir e fechar um orçamento presencial. Mas, por exemplo, se você for ver a Náutica Tatu, que tem vários clientes, a High Ticket também, É muito é um estúdio mais poluído, é muito poluído. carregado, é muito poluído, só que é Poluído poluído no bom para sentido, é casar muita com o público que vai informação, lá. né? É muita Só que é informação. feito para quem gosta daquela forma, é feito para Sim, quem tem sim. grana e gosta daquele estilo. Se o Adão Rosa resolver fazer um estúdio totalmente branco, deixar tudo aquilo lá branco, ele vai perder a essência dele. A essência dele é o que vende para Sim, ele. sim, ou Entendeu? seja, Agora, é por uma exemplo, sinergia, né? Uma sinergia da tua. agora você pega uma Monique Carrasco. Os clientes da Monique Carrasco gostam de ir numa Gucci, numa Versace. Isso, isso, isso. Essas lojas são clean. Você não vai encontrar um fiozinho de pó em lugar nenhum. Por quê? Porque ela sabe do perfil que ela atrai e ela sabe quais outros lugares essas clientes frequentam para ela se adaptar a isso. Entendeu? É muito de adaptação. Aqui no Live a gente busca ser um ambiente que tenta agradar a todos, sabe? Que desperta curiosidade, desperta criatividade. Em clientes mais velhos, desperta jovialidade, sabe? Mas sempre com muito Consegue, equilíbrio, sempre tudo muito consegue mostrar pra pensado. gente, Amanda, um pouquinho daí do estúdio?
Consegue dar um giradinho de câmera aí pra gente ver como é que é aí? Aí, Vamos ver galera. aqui como é que estamos. Essa área Uma, aqui a gente está em construção ainda. Aqui umas toda uma vitrines, né? experiência de loja. Aham. Essa parede é personalizada, assim como o teto é personalizado pelo mesmo artista. Na nossa lata de kit cuidados, é o mesmo artista, a mesma arte, então tem toda uma história que a gente carrega quando vai contar para os clientes. Aqui a gente está tudo. Mazieiro aí dando um alô para Fala aí, vocês. Mazeiro, como é que tá? Fala, não sei se ele tá me escutando, manda um abraço aí pra ele. Pessoal estudando aqui, tá escutando. Tava fazendo um workshopzinho aqui antes de viajar. Fala aí, Mostrar Mazeiro, lá. tranquilão. Fala, meu irmão. Estamos tendo estudo da madrugada aqui, o que a gente faz muito entre os nossos tatuadores. Muito, muito, muito mesmo. E aqui a gente criou, por exemplo, vários pontos que a pessoa pode tirar fotos. O dia inteiro é instagramável, sabe? A gente tem aqui LEDs mega modernos e lá a gente tem uma arte em grafite, que é uma coisa que geralmente não entraria em muito ambiente high ticket, mas aqui a gente trouxe com harmonia, entendeu? Então é Sim, disso sim. que eu falo quando Essa você tem que vitrine aí deu uma quer. pegada muito legal, essa vitrine aí iluminada, assim, muito maneiro. Deu, né? Super bonito. Olha que maneiro isso, cara. É isso que eu ia mostrar pra vocês aí, tipo, tem essas coisinhas no estúdio que as pessoas ficam se entretendo pra ver, sabe? Que maneiro, que maneiro. Exato, entra criança, a gente finge que é mágica, entendeu? Então, até para quem acompanha os acompanhantes também existe uma experiência para o acompanhante. Isso é uma outra coisa que eu penso que é muito errado no mundo da tatu. Muita gente fala, eu não gosto do acompanhante. E vem o cliente, vem gente junto, botar dedo na tatuagem. Cara, usa aquilo ali, encanta até mesmo o acompanhante. Para o acompanhante falar, você está em boas mãos. Ou chama a pessoa para o processo. Se o seu cliente trouxe um acompanhante, é porque ele confia nessa pessoa. Então, se você é a confiança dela, entendeu? Então, vocês pensem em tudo. Parem de achar que os problemas são problemas. Pode ser uma grande virada para você, sabe? Então, quando o cliente vem com acompanhante, cara, eu quero saber tudo da vida da pessoa também. E por que que vocês vieram juntos? E você também tem tatuagem, foi você que incentivou a pessoa e tudo mais. E sabe aquela coisa? Por exemplo, quando vem o cliente, traz a mãe. Nossa, a mãe é muito bem tratada. A gente brinca, ei, vamos fechar o braço da senhora e tudo mais, sabe? Então, pessoas que nunca se viram em ambientes de tatuagens têm que se sentir confortáveis, entendeu? Se a pessoa vem como acompanhante, ela tem que ser tão bem tratada quanto o cliente dela, porque isso diz muito sobre você. Diz muito sobre você. Tipo, tratar a visita mal em casa. Você não faz isso, entendeu? É sobre isso, fazer a pessoa se sentir em casa. Toda visita é uma visita de honra para você, até mesmo acompanhar. E ela tem que fazer parte do processo, porque isso é importante para quem vem junto, sabe? É muito importante. Tipo, putz, levei minha mãe no estúdio de tatuagem, trataram ela mal. Levei meu amigo, ficaram destratando do meu amigo, parecia que o meu amigo estava incomodando. Como assim, entendeu? Aqui é um espaço que as pessoas têm que gostar de estar, até mesmo quando não vem tatuar. A gente tem muito cliente que está passando aqui no bairro, para o carro e vem ver a gente, entendeu? Então, olha a amizade que se cria, olha o respeito e a admiração que se cria em ambos os lados, sabe? Então, isso aí também é super, super importante de se Eu pontuar. sempre tive esse cuidado. Teve algumas perguntas aqui que eu vou tentar responder tudo num bloco só que eu vou falar agora. Eu sempre tive esse cuidado no meu estúdio, eu percebi que no seu estúdio aí também. A sala de procedimento é menor do que a área de convivência de quem está esperando, entendeu? Sim, Porque sempre vai ter alguém esperando e às vezes o número de pessoas, de gente esperando é maior. Por exemplo, se o Mazieiro está atendendo, se a Amanda está atendendo, se a outra pessoa está atendendo, que eu não sei o nome dos outros tatuadores, aí você vai ter um cliente cada um. Cada cliente vai ter um ou dois acompanhantes. Então o número já aumentou aqui desse lado aqui. E ainda vai ter cliente entrando na loja para fazer um orçamento, para fazer um pagamento, para ver, vem aqui só para você ver a tatuagem que está cicatrizando, o que acontece, todo estúdio, todo mundo passa por isso. Ou seja, a sua área, que não é a área de procedimento, ela tem que ter conforto suficiente para caber todas essas pessoas que são posteriores a quem está tatuando. Tudo bem que não é a realidade de todo mundo, eu sei que a maioria que está vendo isso aqui tem uma salinha muito pequena. Mas você tem que pensar, por exemplo, uma coisa que eu sempre vi isso acontecer aqui.
eu não me importo do acompanhante ficar perto quando eu estou fazendo tatuagem. Quando a gente vai em convenção, fica um galerão perto. Quando a gente faz o workshop, fica um galerão perto. Aí na hora que você está dando a experiência maravilhosa para a pessoa, você quer falar, não, aqui não, fica lá. Pô, não, cara, não faz isso. Às vezes a pessoa só foi lá para isso. Ela nunca viu uma tatuagem na vida, ela foi lá para ver como é que é. E é isso que a Amanda está falando. Você, já que você quer entregar uma experiência incrível para essa pessoa achar você incrível, imagina se ela te der a oportunidade para fazer isso para 5 pessoas de uma vez só. Melhor ainda, se você confia no teu taco, se você confia no teu atendimento, se você é uma pessoa que está ali para atender pessoas, o teu lance é esse. Você atende pessoas e, inclusive, você é tatuador, entendeu? Uhum. Teu lance é atender pessoas. Exatamente. Você atende pessoas com tatuagem. Teu lance é atender pessoas. E aí, qual é a tua dor que eu posso sanar com tatuagem? É mais ou menos isso. Então, se ela traz 5 pessoas, são 5 pessoas que vão falar de você muito bem se elas forem bem tratadas. Quando ela estiver conversando com alguém, por exemplo, levou 5, né? Essa tatuou, essas 4 não. Essas 4 estão conversando, sei lá, na faculdade, na escola, seja lá onde for, ela vai falar de você quando o assunto for tatuagem. Então, com certeza. são 5 pessoas para você conquistar. Porque as pessoas perguntaram aqui, e quando leva a família toda? E quando... Porque é um saco, né? Às vezes a gente não está preparado para isso. Cara, ressignifica isso na tua cabeça e fala, São que legal. 5 pessoas para falarem bem de mim. Tipo assim, o que eu faria hoje para uma pessoa só, eu vou fazer para 5 e vou gastar o mesmo tempo. A mesma energia que eu ia dar para uma, eu vou dar para 5 ao mesmo tempo. Você acabou de escalar, que é quase impossível a gente fazer isso na tatuagem, você acabou de escalar o teu atendimento. É maravilhoso quando ela leva alguém, Sim. sabe? Não estou incentivando você a falar para o teu cliente, traga muitas pessoas, não é isso. Quando ela fizer por ela mesma, não faz cara feia, sabe? Aqui quando vem criança, a gente tem brinquedo para dar para a pessoa, tem lápis de cor para dar para a criança, tem papel para ela ficar quietinha no canto dela brincando para ela não ficar. A gente pergunta se a criança quer ver alguma coisa específica na televisão, se der para fazer isso, né? Porque se tiver muita gente compartilhando da mesma TV, eu não vou fazer isso. Mas se tiver só o meu cliente com uma criança, por exemplo, quando o Mazieiro colocou um vídeo esses dias falando que ficou 20 horas tatuando, acho que ficou até 6 horas da manhã. Vamos supor que essa pessoa que ficou até 6 da manhã tinha um acompanhante. Cara, quem está sendo tatuado está produzindo alguma coisa. E o acompanhante não está fazendo porra nenhuma. Para essa pessoa vai ser um saco. Aí vê se você pensa comigo. Eu sou do tipo de pessoa que se eu te convidar, Amanda, se eu te convidar para algum lugar que eu vou fazer alguma coisa e você só vai esperar, eu vou ficar preocupado com você. Com Se certeza. o que eu fui fazer começou a demorar demais, eu vou ficar chateado de você estar ali aguardando demais. Agora, se eu perceber que você está se divertindo, se eu perceber que você está sendo bem tratada, se eu perceber que você tem algo para fazer enquanto eu estou fazendo o que eu estou fazendo, aí eu fico de boa. Show de bola. Entendeu? Agora, ou seja, aqui acontece isso também. Às vezes eu varo a noite tatuando a pessoa, aí o que eu faço? Tem um sofá aqui que é muito grande. Eu peço para a pessoa deitar. Cara, se você quiser deitar no sofá, pode deitar. Às vezes a pessoa, tipo assim, já estou percebendo que a pessoa está cochilando. Eu pego uma cobertinha, deixo do lado da pessoa. Se você quiser se cobrir, pode se cobrir. Sabe? Porque às vezes perceber antes da pessoa ter que pedir. É oferecer e não esperar a pessoa pedir. Oferecer. Perceber, acontecia muito aqui. Eu tá com outros tatuadores, aí para o acompanhante do lado e fica em pé olhando. Aí eu ia lá, pegava uma cadeira, pedia para a pessoa sentar, senta aí. Às vezes a pessoa falava assim, não quero sentar não. Eu falo, senta, você vai ficar pressionando o meu tatuador, pô. Quando a pessoa fica em pé do nosso lado assim, dá mó nervoso. Mas brincando com a pessoa, senta aí, pode sentar. Sim, quebra a barreira, entendeu? Porque, cara, a pessoa só está em pé ali porque o meu tatuador, no caso da minha equipe, esqueceu de falar para essa pessoa pegar uma cadeira. Entendeu? Então, para não parecer isso, aí eu vou lá, pego. Isso acontecia com muita frequência, muita frequência. Ou seja, é sobre. Você poderia ficar bravo, de cara fechada, ir lá brigar com seu tatuador. Você resolveu. Você trouxe uma brincadeira,
E é isso, entendeu? É você pegar o limão e fazer a limonada todo santo dia. Não é fácil, não é Ó, fácil, mas também se fosse fácil, todo mundo tava fazendo, entendeu? a Aurora falou assim, ó. A Aurora falou, não curto muita gente em volta de mim, não. Aí é o seguinte, Aurora, a gente falou um pouco sobre isso. Eu até tinha pensado na hora que a Amanda falou, ela falou sobre isso, que é o seguinte: se você tem, isso é um defeito, tá? Isso não, isso é uma questão de timidez sua, uma pressão que você sente quando fica muita gente olhando. Às vezes eu não gosto nem que meu cliente fique olhando, sabe? Aquele cliente que não para de olhar 100% do tempo que você está fazendo. Às vezes isso me incomoda. Então o que que eu faço? Às vezes eu peço para ele ver, pô, entra aí na Choquei, vê que falaram aí hoje. Só para ele pegar o celular e parar de olhar. E aí eu começo a tentar distrair ele com outras coisas. Não falo, para de olhar que me incomoda. Não vou falar isso para o meu cliente. Então, Exatamente. assim, não abraça o teu defeito, tá? Por exemplo, a pessoa, eu falo muito assim, eu quero fazer conteúdo, mas eu não quero aparecer, não. Cara, então, presta atenção. Você está solidificando o teu defeito. Você está perpetuando o teu defeito dentro de você. Você está criando ferramentas para deixar o teu defeito cada vez mais poderoso. Ah, eu não gosto de aparecer. Pois é, aí foi o que a Amanda falou. Faz um curso. Faz um curso de oratória, faz um curso sobre liderança, faz um curso sobre postura, sobre qualquer coisa. Começa a ver coach, começa a É, imitar coach. abraçar teu problema, acolher seu problema e não resolver ele nunca é a solução. É, infelizmente, você não vai gostar de muita coisa que você vai fazer, que você vai ter que fazer. Mas o seu objetivo vale a pena? Faça. É, é aquele famoso deixa de frescura, assim, tipo, nu e cru. Porque é. Se você já sabe o seu problema, o que que você está fazendo para melhorar ele? Ou você só está convivendo com ele? E essa convivência vai ter qual consequência para você? Você está disposto a aceitar o preço de você conviver com o teu problema e não resolver? Você é livre para fazer os dois caminhos. Mas cada um tem o que merece, bom ou ruim. É sobre você aceitar o preço que você quer pagar. Eu jamais vou aceitar o preço de não ter o que eu quero, não alcançar onde eu quero estar, por medo, por saber de limitações minhas e aceitar. Ai, eu sou muito tímida, eu não vou. Eu era essa pessoa, eu era um adolescente que tinha que me chamar para. Se me chamavam para fazer alguma coisa, eu era aquela pessoa isolada do canto. Hoje eu dou a cara a tapa aí todo dia, falo um monte de coisa na internet sem problema nenhum, mas era um erro, era um problema meu. E aí, o que, que eu fiz com isso? Era pra ser a tímida ainda. Não sou. Foi uma escolha minha. Então escolha sempre. Passar por cima dos seus problemas, melhorar eles. Não escolha abraçá-los. Mas se você escolher abraçá-los, sempre saiba do preço que você está pagando. Sempre. É Pô, o que eu falo pra galera falou aqui, tudo, gente. Amanda. Falou Seus muito problemas bem, não vão inclusive, agora. desaparecer. Porque É. isso é muito Seus bom problemas não vão para falar. Eu desaparecer. Você vai ter gostei. que encarar. É, tipo, não tem. Pessoas que estão em posições extraordinárias, elas tiveram que abdicar muito. Elas tiveram que simplesmente melhorar. Ninguém tá ali porque é comum, porque é mais um que. Ah, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou isso. Beleza, parabéns. Você vai fazer o quê? O que que você vai fazer para estar onde você quer estar? Depois não venha chorar que você não chegou onde você quer. Entendeu? Porque eu sei das coisas que eu abdico, Mazieiro sabe das coisas que ele abdicou e abdica ainda. Mas é um caminho a ser trilhado. É sobre ser adulto, ser profissional. Entendeu? Se é um problema que você sabe que te incomoda, que tá te impedindo de crescer, bora correr atrás disso aí, bora ralar, bora mudar de vida, porque a solução sempre existe. A gente sempre quer olhar para o problema. É tipo, é tipo assim, por exemplo, é muito fácil traduzir tudo isso que a Amanda falou com tatuagem, por exemplo. Quando você começa, o teu traço não é perfeito. Ou seja, o teu defeito é ter um traço torto. Você vai treinar até ele sair certo ou você vai parar de fazer traço? Ah, eu só trabalho sombreando porque eu não sei fazer traço. Ou eu não faço sombra porque minha sombra nunca fica sólida, nunca fica lisa, nunca fica isso, nunca fica aquilo. Ou seja, na tatuagem, o que a gente faz? A gente aprende a fazer certo. A gente não corre daquilo. Né? A Vai não no ser que, YouTube, vai, faz o que tiver que fazer. entendeu? Pelo menos as questões básicas do que compõe uma tatuagem, você tem que saber fazer e tem que aprender até fazer. Né? Sim. Um exemplo que muita gente dá é com skatista. Né? Eu sei que o Mazeiro também anda de skate, não sei se você anda, que é
sobre a ideia de a manobra ela não sai de primeira. A manobra e você vai cair e vai machucar. E aí você levanta e faz a manobra de novo. E aí você vai cair e vai se machucar e você levanta e faz de novo. Até você acertar a manobra. E na vida é isso. Você é tímida. Eu sei, eu também sou. A Amanda também é, com certeza disso. E a gente E está aqui aí? na live. A live já deve ter passado aí umas 3.000 pessoas ao longo de 2 horas que a gente está aqui conversando. E é isso, a gente está aqui falando. Quer dizer, como é que você cura a timidez? Fazendo coisas que tímido não faz, que é isso aqui. Entendeu? Então Exatamente. não é se escondendo, porque eu não gosto, porque isso, porque aquilo. Pois é, se enfrente. Se enfrente Se mais. enfrente, exatamente. Se enfrente. Se enfrente para você não ter que lidar com as escolhas erradas que você vai fazer. Lidar com o futuro que putz, queria ter feito isso. Gente, nada paga isso aí. Entendeu? O tempo desperdiçado, deixando de fazer coisas que iam te agregar, ele não volta. E ele é amargo. O custo disso é muito amargo. É muito. Eu, por exemplo, queria ter começado a tatuar muito tempo atrás, mas eu estava presa em faculdade, Você queria tem agradar a quantos minha anos, Amanda? família, não sei o que, não sei o que. Tenho 26 anos. Eu tenho 38, para de falar merda. Eu Mas é isso, tipo, comecei com 30, sendo que eu queria ter começado com 20. Eu fiquei dos 20 ao 30 falando que eu queria ser tatuador. Acredita nisso? eu queria ter feito começado com 18, entendeu? Mas se eu ficar me agarrando no que eu teria que ter feito, eu nunca vou melhorar, entendeu? Então acho que essa é a Ó, tem uma principal, perguntinha aqui principal que de hoje. tem uma perguntinha aqui rapidinho que eu acho que não cabe aqui, que é o seguinte: quem trabalha em casa, como melhorar quem trabalha em casa? Eu trabalho em casa. Vou usar um exemplo aqui. Bruno Eu já Moreira. trabalhei em casa. Bruno Moreira deve ter uns 15 anos de tatuagem. Ele foi abrir o estúdio dele, deve ter um ano ou menos de um ano, meses. Um estúdio lindo, por sinal. O Bruno Moreira trabalhou na garagem da casa dele durante todos esses anos. Então, não é empecilho para você crescer, não é empecilho para você atender bem. Olha só, é atender bem. Quando o cliente chegar, ele perceber que você atende ele bem, ele perceber que tudo é limpo, que tudo é bem cuidado, que você se importa com ele, não importa aonde esteja. Entende? Exato, Não exato. importa, não importa. Se você fizer tudo que a gente falou aqui, é o caminho para você ter um atendimento premium. E Considerações você tá, finais, Amanda, para e eu você não tá te perturbar mais o dia literalmente, inteiro. nesse caso você tá literalmente fazendo a pessoa se sentir na tua casa. Pensa nisso. Literalmente, né? Literalmente. Veja a vantagem disso, entendeu? Mas as considerações finais é basicamente isso. Se libertem das amarras mentais que vocês têm sobre si mesmos, se auto-julguem. Gente, olhem para os seus defeitos, todos, 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 e tracem planos para que eles não sejam mais defeitos que te impeçam de crescer. Aceitem que vocês sempre vão ter medo, segurança, vocês sempre vão estar cansados, mas isso faz parte da caminhada. E o preço que se paga para se ter uma vida extraordinária. Agora, em relação ao atendimento, pensem em todo cliente de vocês como se você fosse esse cliente. Entendeu? Cada cliente é único, então trate eles como se fossem únicos e façam eles se sentirem assim, genuinamente. É isso que vai fazer uma pessoa sair falando para você para 1.000 pessoas possíveis. É isso. Boca a boca é uma das coisas mais valiosas que existem no mundo. Então, se agarrem nisso, se agarrem nos detalhes, sejam pessoas mais pacientes com seus clientes, tenham mais empatia, aprendam a ler as pessoas, vamos estudar psicologia, isso é mega importante. Estudem ali os principais sentidos do nosso corpo, o tato, o sensorial do nariz, o cheiro, a visão, as cores, tudo isso. E criem pequenas experiências com o que vocês têm. Aceitem. Para você sempre vai ter que partir de um local. Não reclama de onde você veio. Agarre tudo que você tem ali e faça o melhor sempre. É isso que vai fazer você ser um profissional extraordinário e uma pessoa mega querida por cada cliente teu. Pô, obrigado, Cadê os fogos? Amanda. Agora não Amanda, tem. parabéns, parabéns. Sim, foi um aulão de autoconhecimento, empatia. Eu acho que realmente assim é a base, né? Como a gente começou a conversar lá do comecinho. Não adianta a gente falar de, monte uma equipe de vendas para você fazer um atendimento premium. Isso é Essa utópico. galera não, sabe? A gente não tem essa condição ainda de fazer uma equipe, de fazer isso, de trabalhar
com um marketing alto nível. Então, o marketing alto nível, ele começa com um menor. Começa desse É uma menor primeiro, caminhada, é uma estrutura, exatamente. É um plano de ação que você traz. tá tudo no teu Ele começa olhando para alcance. si mesmo. Tá tudo. Tem que estar. Mas é Depois isso, a meu gente querido. vai marcar mais um papo aí com a Amanda para falar mais coisas. Sei que tem 1000 coisas para falar. Aí no segundo papo a gente pode futucar melhor como funciona o estúdio do Mazieiro ali, para a gente pegar uns insights. Ele falou bastante coisa lá. Pode fazer uma juntos, quem sabe aí. Trocar aquela ideia nas três ali. A gente tenta traduzir tudo isso para um nível mais baixo. Tudo que vocês estão fazendo hoje, a gente vai traduzindo para uma coisa melhorzinha para a galera conseguir fazer. Igual a gente estava tentando fazer hoje, né? Então, muito obrigado, gente, que ficou aí na live. Parabéns aí. Teve gente que eu percebi aqui que ficou desde o início da live. Pô, legal pra caramba. A gente ser útil. Cara, uma pessoa aqui faz uma diferença enorme. O Mauro entrou agora há pouco. O Mauro é um mentorado meu. Ele tá começando a tatuagem com 50 anos. Eu acho maravilhoso isso. Sim. Abraço, Mauro. Tudo de bom para você. Breno também é um camarada aqui, parceiraço, tatua aqui comigo. Tava aqui também com a gente. Gente, obrigado a todo mundo. Manda um abraço para o Mazieiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Vou deixar. Mazieiro tá ali. Vem dar um tchau aqui pra galera. Vou deixar essa live salva, tá, galera? Para vocês poderem tirar as dúvidas aí depois. Tá com várias desconexões, porque a minha conexão ainda da Amanda ficou zoada durante o processo, mas é só pular que vocês conseguem rever depois. Valeu, Mazieiro. Abraço. Valeu, gente. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado. Coloque em prática aí tudo que vocês aprenderam, que é só dica de ouro, hein? É isso aí. Fui. Beijo. Valeu, galera.